Pois hoje apetece-me falar da voz que está, não desta voz que eu estou a usar, não da voz de um podcast, não da voz radiofónica, mas da voz dos livros, a voz do narrador, ou a voz que fala connosco, pode não ser do narrador, mesmo nos livros de não ficção temos a voz. Esta palavra significa tudo aquilo que é característico, que nos leva a crer que estamos mesmo a ouvir alguém a falar connosco, ou que estamos a ler alguém a falar connosco, que estamos perante a voz de uma pessoa e não de um texto seco ou de um texto que é apenas uma fórmula. Muitas vezes nós não temos uma voz quando lemos um relatório técnico, ou não temos uma voz quando lemos uma ata, embora até nesses documentos, por vezes, haja quem consiga lá pôr a sua voz. E uma voz também implica que nós, por vezes, começamos a ler um texto e percebemos imediatamente, mesmo se não soubermos, que aquele texto foi escrito pela pessoa X ou Y ou o que for. A voz, claro, pode ser, como é que eu ia dizer, pode ser um artifício literário. Um escritor pode criar um narrador que tem uma voz diferente da sua. Aliás, é o mais habitual. Os narradores são artifícios literários que têm a sua própria voz, mas muitas vezes o escritor ganha uma voz que até pode estar, digamos, que pode estar por trás da voz do narrador, ou pode ser a própria voz do narrador, e isto é um dos elementos que nos leva a voltar àquele escritor. No fundo, essa voz é o escritor, mais do que até a pessoa real que nós podemos conhecer ou não, é a voz que nós procuramos. Isto parece tudo muito abstrato. O que é que estamos a falar? O que é que voz é esta? A voz são as palavras escolhidas, é a sintaxe, mas é também a própria forma como o texto está escrito, falado por alguém. Ou seja, quando nós começamos a ler, por exemplo, um livro de Camilo Castelo Branco, sabemos que temos ali uma voz que é o artifício literário chamado Camilo Castelo Branco, entre aspas, que nós reconhecemos porque está a falar connosco. A forma como como o texto está criado, está escrito, implica que há alguém que está ali a falar connosco, que faz piadas sobre os seus próprios livros, que refere o que já disse, o que não disse, que fala do leitor, que fala com o leitor. No fundo, é uma presença no texto. E tudo isto para referir também um outro livro. Eu acho que não referi escritores, mas não referi nenhum livro em particular. Eu posso referir A Queda de um Anjo. Pronto, A Queda de um Anjo começa logo ali com uma voz que fala de uma personagem, e a voz é de Camilo Castelo Branco, enquanto entidade literária. Olha, um livro que eu gostaria de referir em relação à criação de vozes é um livro chamado, em inglês, Talking It Over, de Julian Barnes. Em português está traduzido como Amor e Companhia, que está cá publicado, e está disponível nas livrarias, pelo que sei, e tem esta característica curiosa, que não é absolutamente original, mas está muito bem aplicada aqui, que é uma estrutura em que o livro se divide em 3 vozes. Há 3 personagens que falam connosco de forma alternada. Começamos pelo Stuart, depois temos o Oliver e depois temos a Gillian. São estas 3 personagens que falam connosco. Cada uma delas tem uma voz própria e estão a falar não umas com as outras. Ou seja, o livro não é uma série de cartas, não é um diálogo. São 3 personagens que falam connosco, com o leitor. E as 3 personagens têm a sua voz própria, as 3 personagens cada uma delas tem a sua perspectiva própria, as 3 personagens contradizem-se por vezes, as 3 personagens tentam ganhar o leitor, tentam convencer o leitor que tem razão. São 3 vozes num livro que não deixa de ter também ali por trás a voz de Julian Barnes. Não sei, digam-me a quem está aqui, que costuma aparecer por aqui, pelo Pia de Livros, se este conceito de voz faz sentido, se não é assim tão claro quanto isso. Para mim, sinceramente, aquilo que eu entendo por voz, que espero ter mais ou menos explicado neste episódio, assim muito levemente, é mesmo um dos pontos que me leva a voltar a certos autores. Um autor em que eu não reconheço a voz, ou que não gosto da voz, não posso não gostar da voz, posso não gostar da forma como estou a ser abordado, posso não gostar daquela voz que estou a ouvir, e por isso não volto, mas muitas vezes é mesmo por causa dessa voz que eu volto.
E pronto, foi mais um episódio da Pilha de Livros. Os episódios andam um bocadinho mais curtos do que é habitual, isto vai variando, a Pilha de Livros varia um pouco, mas o que eu tento que não varie é a própria existência da Pilha de Livros. Cá vou deixando cair os episódios dia a dia, e pronto. Não se esqueçam que hoje, quem está a ouvir isto antes dessa hora, às 2 da tarde, hoje dia 11 de julho, vou estar com o Som da Kid na Livraria Parlamentar para falar sobre a língua portuguesa. E vamos ter mais novidades sobre livros e outras viagens nos próximos tempos. Muito obrigado e até amanhã.